Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer um vídeo um pouquinho diferente aqui no canal. Vocês sempre me perguntam o que eu anoto nos meus livros, o que eu escrevo no meu caderno, enfim, eu acho que todo leitor tem essa curiosidade de saber como que é o processo de um outro leitor. Então tentei vir aqui responder então algumas das perguntas que vocês fazem nos vídeos, que eu abri uma caixinha também lá no Instagram para ver o que vocês tinham de dúvida. Mas antes de qualquer coisa, eu queria sinalizar assim que não existe forma correta ou errada de fazer isso, tá? Eu já fui o tipo de leitora que não escrevia em nada nos livros, então, na verdade, colocava um post-it ou outro, mas não passava nenhum lápis, e com o passar do tempo eu fui vendo a necessidade de fazer isso. O livro que me tornou uma anotadora de livros foi Ana Karenina, porque era um livro muito grande, eu precisava conseguir conectar as informações, decorar os nomes, enfim, eu senti essa necessidade e foi quando eu comecei a anotar nos livros de forma não muito organizada ou planejada, tá? Hoje eu tenho um processo meu, que por mais que seja um processo, não quer dizer que ele é organizado, não quer dizer que ele é premeditado, e eu sempre costumo dizer que depende de livro para livro. Tem livros, às vezes, que eu leio, que eles vão falar comigo de uma forma diferente, então eu começo a perceber diferentes nuances, diferentes aspectos do mesmo livro, e com base nisso eu vou fazendo anotações e distinguindo uma anotação da outra. Mas tem livro, gente, que eu faço só leitura corrida, eu marco algumas coisas com lápis que eu acho interessante ou importante, mas não passa disso. Então, o que eu quero dizer é que não é todos os livros que a gente precisa ter um processo aí tão complexo, tão completo de anotação. Acho que vai de livro para livro e tá tudo bem. Acho que é importante a gente entender o livro que vai fazer sentido pra gente fazer isso, tá? Eu trouxe aqui alguns livros, tá, para mostrar para vocês o que eu anotei, o que eu não anotei. Então acho que é importante, né, eu mostrar exemplos. Tem duas coisas que eu queria começar falando, que surgiu lá no Instagram. A primeira é que quando eu postei essa caixinha, a minha mãe respondeu. Eu perguntei, né, na caixinha se vocês tinham algumas dúvidas ou curiosidades, né, sobre o meu processo de anotação. E minha mãe respondeu dizendo que não era uma pergunta, mas que eu sempre fui de fazer isso. Então, eu sempre fui de colocar um post-it do lado, ou de pegar, né, aquela parte importante que é do livro, passar para um caderno. Então, eu sempre fui uma pessoa de ter caderno para escrever, ter caderno para decorar, para colocar ali o que eu estava pensando. Então, para mim, é muito natural eu escrever sobre os livros, mas eu não consigo fazer isso no digital. Então, depois eu vou mostrar no meu caderno aqui também de anotações para vocês. Mas eu acho que assim, até minha mãe tá falando isso, que sempre foi algo muito natural. Então, se você não faz isso, é normal que você tenha dificuldade e que você tenha um pouco ali de dúvida sobre como começar. Meu conselho, se é que estou em posição de dar algum conselho para vocês aqui. Deem voz para as vozes da sua cabeça. Então tem coisas às vezes que a gente vai ficar pensando, tem uma passagem que a gente acha bonita, que faz a gente refletir. Então, tudo isso é passível de ir para o papel. Eu sempre penso que o processo de anotar os livros e escrever no caderno, né, sobre o meu processo de leitura é uma conversa. É eu tentando organizar tudo aquilo que a minha cabeça está pensando enquanto eu estou lendo. Então, não tem, por isso, né, uma receita de bolo que a gente possa seguir, porque é um processo muito individual e aquilo que me chamar a atenção não necessariamente vai lhe chamar a atenção no livro e tá tudo bem. Tá? Então, eu acho que assim, é importante a gente descomplicar um pouco o processo e a gente vê, volta e meia, né, no Instagram, no TikTok, aqueles cadernos, aqueles livros, todos anotados com marcadores belíssimos, que parecem uma obra de arte até aquilo. E a gente acaba se inspirando nisso ou tendo isso como ideal e a gente deixa de escutar o nosso processo interno. Então, o grande norteador do meu processo são as vozes da minha cabeça. Se as minhas vozes estão falando, acho que isso aqui é interessante, acho que isso daqui é importante, é por aí que eu sigo, tá? A outra pergunta que surgiu foi a do Juliano. Ele falou que ele não costuma anotar, que ele faz somente reflexões quando vê algo de destaque. E eu acho que isso é um ponto assim que muito se critica pessoas que não anotam e pessoas que não anotam muito criticam pessoas que anotam, né? Eu acho que é um processo muito particular de cada um, sabe?
O que eu sinto é que se eu não anoto, se eu não escrevo, depois eu esqueço aquilo que eu estava pensando. Teve até um caso bem engraçado essa semana, que tem um acontecimento lá em Dom Casmurro, que lá no final do livro eu fiquei olhando e falei, cara, eu não notei que isso que tinha acontecido, como que pode? E tal. Daí eu voltei, e era literalmente o primeiro capítulo do livro. Eu voltei no primeiro capítulo do livro, na verdade eu tinha pensado aquilo e eu tinha anotado aquilo. Então, se eu não tivesse registrado o meu processo de leitura, eu não ia ter conseguido fazer o caminho que a minha mente fez ao longo da leitura. Então, por mais que no final da leitura eu tivesse esquecido disso, era só retomar as minhas anotações que isso ia ficar muito claro do que eu tinha pensado, a pesquisa que eu fiz. Então, para mim funciona esse processo. Não é todos os livros que vai fazer sentido se você é um leitor que lê só por hobby, só por prazer, se você não tem o intuito de se aprofundar numa leitura, ou se você é realmente aquele leitor que eu comento que é o leitor de rede de descanso, que você só quer ficar ali na rede de descanso, folheando o teu livro, não tem nenhum problema. Eu gosto de ter essa conversa com os livros, eu gosto de ter uma troca, eu gosto de ter aqueles insights, aquele livro que realmente vai me movimentar, que eu vou entender o que o autor está falando. Eu gosto de mergulhar e estou falando só da obra, não estou falando nem de pesquisar. Então, para mim isso faz sentido, mas não tem nada de errado se você não anota. Se você tem receio de rabiscar seus livros, que você tem um esmero ali, que você não quer dobrar a capa, que você não quer fazer isso, tá tudo bem, gente. Tem espaço para todo mundo, tem espaço para todas as experiências literárias possíveis. E por mais que vocês vejam meus livros aqui todos rabiscados, saibam que eu faço isso com muito amor e que eu falo que na verdade eu personalizo os meus livros. Então bora lá ver aqui o que eu trouxe para vocês. O primeiro livro que eu trouxe aqui para vocês é o Frankenstein e eu já vou responder então a primeira pergunta também, é se eu utilizo o código de cores, e como vocês podem ver aqui, eu utilizo sim, tá? Como eu falei na introdução do vídeo, não é para todos os livros. Então, é normal, né, que eu faça alguns livros sem essas várias marcações, ou que eu utilizo somente uma cor, e não são todos os livros também que eu separo assim por cor. Esse aqui eu escolhi fazer isso porque ele tinha muitas coisas muitas marcações nas divisões que eu tinha feito, né? Então, assim, cada cor tem um objetivo de estar aqui. O azul claro, passagens que falam sobre a solidão. Aqui fala, né, esse azul mais escuro fala sobre a criatura. O rosinha são as minhas passagens preferidas. O amarelo são eventos objetivos que acontecem. O laranja são passagens importantes do Dr. Frankenstein. E esse vermelhinho aqui, esse bordozinho, ele fala sobre o clima na obra, né? Por ser uma literatura gótica, normalmente é um tema importante, né? O clima acaba dizendo muito de como que as coisas vão acontecer. Vamos pegar uma parte azulzinha aqui para eu mostrar para vocês. Ó, por exemplo aqui. É uma passagem que vai falar sobre a solidão. Falei de meu desejo de encontrar um amigo e expressei minha convicção de que um homem que não desfrutasse dessa bênção pouco poderia falar de felicidade. Então eu elenco também o nível de importância das coisas. Quando eu passo só com lápis, são coisas que eu achei interessante, tá? Quando eu marco com um marca-texto, por exemplo aqui que tá azulzinho, são coisas que dentro da temática da solidão são mais importantes. E dentro das passagens que estão com marca-texto, eu ainda destaco as que são ainda mais importantes, que é o que eu passo a caneta preta embaixo. E toda vez que tem um asterisco do lado, são coisas que eu achei bem importante, tá? Vamos pegar aqui alguma outra passagem. Ó, aqui a gente tá falando então sobre coisas do Dr. Frankenstein. Aqui embaixo, então, por mais que esteja aqui, né, o amarelinho, ele diz respeito, né, ao marca-texto amarelo, e vocês vão ver que ele também tem esse nível de hierarquia entre partes mais importantes que estão com o marca-texto, que é o que está com o lápis abaixo. Eu, obviamente, anoto na página, do lado da página, nas margens da página, vocês vão ver que isso é bem recorrente, ó, aqui em cima. Esse aqui é um livro que dá pra ver que ele foi bem anotado, bem lido. Então, esses códigos vão me ajudando bastante. Deixa eu pegar aqui um outro livro para mostrar para vocês. Escolhi o 1984, que é um livro que eu li recentemente na área de membros do canal, né? E ó, vocês vão ver que ele está com um esquema diferente.
porque ele tem também alguns post-its de papel, né? O que eu fiz aqui neste livro? Eu destaquei 2 tipos de marca-texto, tá? Inicialmente. Vocês vão ver aqui que tem um azulzinho e tem um roxinho. Como a minha leitura foi olhando para a saúde mental, todas as partes que estão em azul são relacionadas à saúde mental e todas as partes que estão com essa flag pequenininha aqui roxa falam sobre as ações do partido, coisas que o partido faz, pensa, algum tipo de ponto de vista do partido, tá? Como o livro ele é separado em 3 partes, eu usei esse post-it aqui maiorzão, ó, esse daqui, ó, esse verdinho aqui, para separar as partes do livro, tá? E quando eu vou lendo, né, o livro, tem algumas partes que se destacam mais ainda. O que eu faço? Principalmente quando eu quero levar para discussão em uma resenha ou uma discussão numa live, por exemplo, como foi essa do YouTube, eu deixo tudo marcado com os post-its maiores, aqui esse de papel, aquilo que é importante eu levar para discussão, tá? Deixa eu mostrar como que eu mostro isso no caderno também. Pegando o caderno aqui, deixa eu olhar a parte que eu escrevi sobre 1984. Aqui, ó. Vocês vão ver então que eu escrevo aqui e tem algumas partes que estão com uma flechinha aqui do lado, com um número em vermelho ou com um número riscado em vermelho, que são as partes que eu preciso passar por elas independente do que aconteça. Então eu não posso esquecer de falar sobre essas partes. E que partes são essas, né? Ó, vocês vão ver que aqui também tem aqui. Então, que partes são essas, né? Essas partes são essas aqui que estão com esses post-its em papel. O que eu fiz aí para diferenciar um pouco, que por exemplo na segunda parte eu usei os post-its rosa e na última parte aqui eu usei os em amarelo, só para eu distinguir as passagens, né, as partes do livro aqui, tá? Vamos pegar Dom Casmurro, que foi um dos últimos livros que eu li? E esse aqui eu achei bem interessante, tá, trazer para vocês, porque eu fiz um esquema um pouquinho diferente. Eu sempre tento anotar aqui no sumário qual que é o código de cores que eu tô usando para aquele livro. Nesse aqui especificamente, eu optei também por fazer uma lista dos personagens, porque eu sou péssima em anotar, em decorar, na verdade, nome de personagem, então eu coloquei aqui. E nesse, eu escolhi aqui 4 cores, tá? Primeiro é o laranja, partes bonitas ou importantes. Eu sempre gosto de dedicar uma cor para aquilo que vai ser realmente importante na obra, sabe? Eventos que acontecem, casamentos, mortes, uma traição, algo nesse sentido, eu sempre daí deixo uma cor principal, tá? O rosa normalmente é também para as minhas passagens preferidas. O amarelinho eu coloquei aqui para a personalidade de Capitu, para eu entender como que ela é vista na obra. E também aqui o azul para a personalidade do Bento e as suas influências, tá? Só que uma coisa que é legal compartilhar com vocês é que eu não tinha essas cores aqui logo que eu iniciei a leitura. O que eu fui fazendo? Fui lendo. Tanto que, ó, nesse começo aqui, ela tem um pouco menos de post-its. O que isso significa? Eu vou lendo e vou anotando, tá? Vou riscando, vou passando a caneta. E daí, quando chega em uma determinada parte do livro, eu já separei na minha cabeça tudo aquilo que eu gostaria de definir em marcações. O que isso significa? Chega em uma parte do livro que eu começo a pensar, isso daqui é recorrente. Isso daqui acontece mais de uma vez, então vou dar uma cor somente para isso. Foi o que eu percebi, por exemplo, com o Bentinho. Ele é influenciável, então eu coloquei aqui uma cor para falar sobre a personalidade dele e sobre as influências. A Capitu, eu notei que as pessoas falam muitas vezes da Capitu e tem uns preconceitos com ela, e eu comecei a notar que tem uma tendência daquilo que dizem sobre ela. Então comecei a dedicar uma cor somente para isso. E anoto também nas margens, tá? Então que tipo de anotação que eu faço na margem? Ó, aqui eu fiz então uma anotação, e às vezes a anotação ela pode ser duas coisas, duas cores. Então, uma que vai ser aqui a parte importante, uma que vai falar também sobre o Bentinho, sua personalidade, as influências que ele exerce. E aqui
eu coloquei no final daí o que eu estava pensando. Só após o José Dias falar que estavam de namorico é que ele nomeia o que sente por Capitu e do nada se torna importante ficar perto dela. Então, esse tipo de coisa que eu vou anotando para eu entender em que pé da conversa que eu estou, tá? Aqui, por exemplo, eu faço perguntas. Por que ele não gosta dela? Talvez seja por conta das diferenças de classes sociais. Aqui no começo, ele fala que é pra gente não pesquisar o que significa casmurro no dicionário. Eu fui e pesquisei para ver se era isso mesmo que ele estava falando. E por aí vai, gente. Não tem segredo, tá? Não é um bicho de 7 cabeças. É o tipo de coisa que funciona pra mim. Às vezes, influência que exerce sobre ele. Esse daqui, por exemplo, uma página que ficou bem colorida porque ele vai se dialogar com diversas marcações que eu estipulei. Aqui, por exemplo, não ia caber o que ia escrever. E ele usa aqui, por exemplo, a palavra Tétis para se referir a Capitu. E a Tétis é uma personagem importante da literatura mitológica grega. Então, eu coloquei aqui com um post-it o que significa isso para quando eu ler eu ter essa referência, só para não passar pelo texto corrido. Outro livro que eu trouxe aqui pra gente conversar é o Jane Eyre, que é a leitura coletiva, né, atual da área de membros aqui do canal. Eu anotei, então, eu sempre deixo os recadinhos aqui, tá? Coloco com uma washi tape, que eu acho super fofo, e eu busco deixar, como eu comentei, um post-it ou algum tipo de marcação explicando o código de cores que eu tô utilizando. Aqui eu também anotei a parte do clima, porque eu percebi que as mudanças no clima antecedem mudanças na narrativa. Coloquei aqui também o roxo para lições, porque eu notei também que tinha muitas lições que a personagem trazia, muitas conclusões sobre a vida, o estado emocional dela, que isso é uma coisa que vai se alterando ao longo do livro, as passagens preferidas e o que dizem sobre ela também. Então, o livro, com o passar da leitura, ele vai ficando assim, mas que faz total sentido com o que está estipulado aqui. E vocês perguntaram também o que eu anoto em livros de não ficção. Então eu trouxe aqui a história da solidão e dos solitários, temática essa que vocês sabem que eu amo de paixão. Então aqui eu coloquei de praxe, né, o rosa para falar sobre as minhas passagens preferidas, tá? Deixa eu pular aqui para uma passagem do texto. E o que eu tento organizar na leitura, tá? A Thay perguntou se eu sou daquelas pessoas que anota, por exemplo, risadas ou amei na margem dos livros. Então aqui vocês podem ver um kkk, tem aqui um coraçãozinho, que é uma parte que eu amei. Então eu uso muito isso, gente. E qual que é a minha lógica para anotar livros de não ficção? É eu tentar perceber qual que é a síntese do que o autor quer me passar, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem um parágrafo, né? Então eu vou destacar em azul aquilo que vai fazer uma síntese daquilo que o autor tá querendo dizer. Aqui eu usei o roxo para as referências, porque é um livro que vai fazer referências a muitas outras obras. E é um livro que eu tive que pesquisar muitas palavras também, gente. Então vai ter muita coisa que eu vou colocar nas margens, que eu fui entendendo depois, né? Que eu fui pesquisar. Então tudo isso é importante. Ó, aqui eu vou colocar então uma explicação do que são os anacoretas. Aí dentro do anacoretas tem o eremita, eu explico o que é o eremita, porque para esse livro faz sentido eu ter esse tipo de definição bem clara para o entendimento da obra. Aqui, então, toda vez que vai ter, então, asterisco, uma passagem importante, e também vão notar que tem uma hierarquia, né? Então, tem primeiro a marcação a lápis, depois da marcação a lápis, eu marco o que é mais importante com o marca-texto, e dentro da parte marcada com o marca-texto, eu vou e coloco em preto, né, com a caneta preta, com essa caneta aqui que eu utilizo, para destacar o que é mais importante ainda, tá? Então, basicamente, sobre anotações é isso. Vou trazer aqui o último livro, que foi A Brincadeira, né, do Milan Kundera, só para a gente ter mais algum tipo mais de exemplo. Por exemplo, aqui a gente bateu amarelo para personagens, então quando tem muitos personagens, eu gosto de destacar uma cor somente para ele, para eu saber quando que ele entra na narrativa e qual que é a importância, a caracterização desse personagem.
Esse é um livro que tem muitas coisas estranhas acontecendo, algumas descrições estranhas, na verdade. Então eu coloquei uma cor só para ele, o rosa como partes preferidas e esse verdinho aqui, coisas que são importantes, interessantes, que daí vão ficando assim. Como eu comentei, daí eu uso esse post-it aqui mais de papel, né, para eu falar sobre as partes que eu preciso trazer na resenha. Então eu trago isso de forma mais objetiva, tá? Essa parte não posso deixar de falar, tá? Novamente a gente vai ter anotação nas margens, eu anoto bastante nas margens, por isso que o livro que é mais curto para mim eu tenho muita dificuldade. E aqui eu vou trazendo conclusões, pontos de vista meu, coisas que eu considero importantes e tudo mais. Ó, aqui, por exemplo, é uma parte que ele vai discorrer sobre o que é liberdade para ele, é um conceito importante na obra. Então eu coloquei aqui a pergunta o que é liberdade para cada personagem e o que seria para ele. Ó, o que é o Ludwig pensa sobre isso. Aqui eu trago um resumo do comportamento dessa personagem que está sendo apresentada aqui. Para não precisar ler tudo, eu trago uma síntese aqui do lado, tá? E é basicamente isso, gente. Ó, aqui eu coloco então pontos de reflexão que eu preciso ter sobre a obra. Então, a beleza da destruição, o valor degradado, o que é uma mulher aqui para esse personagem. A solidão, eu sempre marco o tema da solidão nos livros, porque é uma temática que me atrai muito, né? Como eu comentei. Ó, aqui eu coloquei a definição do personagem em amarelo. E aqui também uma parte estranha, né? Que o colchão cedeu sobre o meu peso e eu fiquei estendido como numa rede ou num túmulo estreito. Como assim um colchão parece um túmulo estreito, né? Então, coisas que eu achei curioso na descrição. Bora pro caderno então? Bom, vamos falar então sobre o caderno, tá? Não tem muito segredo, gente. Esse é um caderno aqui que eu comprei da Cícero, tá? Eu gosto dos cadernos deles. E o que a gente tem aqui? Nessa primeira parte eu separo então as minhas leituras do ano, os novos na estante, que eu faço um controle para poder fazer o vídeo do mês com vocês. E eu vou anotando também todas as informações para as tags, então as listas que eu faço, tem a tag do 50%, tem a da Rory Gilmore aqui, deixa eu mostrar para vocês. Ó, os livros lidos da Rory Gilmore, os que eu quero ler da lista, e daí a gente avança aqui para as anotações dos livros. Deixa eu vir de trás para frente, que é o do mais recente para cá. Então aqui a gente vai ter as anotações que eu fiz sobre Dom Casmurro. Eu destaco aqui que é da introdução da Penguin. Então, de tudo que eu marquei no livro, deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês, mas de tudo que eu anotei do livro, tem as partes que eu considero mais importantes, né? Então, ó, aqui no livro vai ter as marcações, ó, tá aqui com lápis, aqui com lápis também. Então, disso tudo que eu anotei, eu pego o que eu considero mais importante e trago pra cá pro caderno, tá? Depois que eu anotar tudo isso daqui, que é bastante coisa, como vocês podem ver, eu faço ainda destacando com a caneta em vermelho, como eu mostrei anteriormente no vídeo. E daí só o que tiver destacado em vermelho vai ou para os vídeos que eu faço para a área de membros ou para as resenhas aqui do canal. Aqui eu tava falando então sobre Ressurreição, que é a primeira obra do Machado de Assis. Aqui essa parte eu tirei desse livro, essa outra parte aqui de trás, né, que continua aqui, eu tirei do outro livro. E aqui algumas informações iniciais sobre o Machado de Assis. O outro livro que eu tenho aqui é o do Retrato de Dorian Gray, tá? Então, eu li naquela edição que é comentada, né? Então, aqui eu trago um resumo da obra e basicamente tudo que eu preciso sintetizar para fazer a resenha. E dessa síntese ainda vai ter os destaques em vermelho, como eu havia comentado aqui, aqui. Então, tudo isso vai servir ainda de um filtro para mim do que eu vou trazer no vídeo, ó. Aqui também marcando o que eu preciso falar, tá? Como eu comentei, tem a anotação aqui de 1984 também. Aqui a gente tem a anotação da brincadeira. Então, o que eu fiz nesse livro? Eu fiz um resumo. Então, ele é separado em 7 partes. Então, fiz um resumo do que aparece na primeira parte, na segunda, na terceira e assim por diante.
Nessa parte aqui, gente, não precisa dessas firulas, tá? De fita, de adesivo, de colorido, nada disso não, mas eu gosto. Me dá muito prazer fazer isso. Então, eu sempre separo um tempinho para dar uma enfeitada nas páginas. O Estrangeiro eu li no Kindle, então eu trouxe aqui as minhas passagens preferidas, os meus raciocínios, aquilo que eu pensei lendo. Então eu separo daí só essa parte para esse. Eu fiz o desafio de 5 livros em 5 dias com a Nicole, então aqui eu fiz também anotações sobre Medeia. Tem aqui sobre o último dia de um condenado. A Metamorfose eu coloquei direto no livro, eu não trouxe para cá, mas eu anotei aqui para eu ter esse histórico. A Revolução dos Bichos e Macbeth também, tá? Temos também do Morro dos Ventos Vivantes. Aqui a gente tem do Judas Obscuro. E assim a gente vai indo, gente. Não tem muito segredo não, tá? Como eu comentei, aqui é do Deserto dos Tártaros. Deixa eu mostrar pra vocês aqui. Grudou a minha página. Do Deserto dos Tártaros. E deixa eu mostrar o Deserto dos Tártaros pra vocês também, que é um livro que eu anotei bastante. Eu acabei não mostrando. Pera aí. Esse é um livro que eu não fiz código de cores, tá? Eu usei somente o cinza, como vocês podem ver aqui, tá? Então, deixa eu abrir. Na introdução eu usei uma cor diferente, que era um azulzinho para alguns temas, mas o principal cor que eu usei foi o cinza. Então vocês vão ver também aquela hierarquia que eu comentei com vocês. Tem a parte em cinza e tem a parte que eu considero mais importante em preto. E o que eu penso aqui nessa passagem, tá? Ó, ficou pensando no caminho que faltava, na gente que encontraria no forte, na vida futura, sem reconhecer motivo algum de contentamento. Então aqui eu reforço o sentimento de solidão que ele estava sentindo, de desamparo, e aqui eu coloco o meu complemento que eu estava pensando. Ele também não esperava que algo bom acontecesse. Então eu vou complementando as passagens com os meus pensamentos, tá? Então aqui tem um diálogo entre ele e o Capitão Ortiz. E aqui eu anoto, né? Tipo, isso aqui é importante porque o Giovanni toma conhecimento do funcionamento do forte. Então isso é importante para a obra, tá? E assim a gente vai avançando. Eu deixei também alguns grifos aqui dos meus pensamentos que é importante em roxo, tá? Como a gente pode ver também aqui algumas reflexões minhas. O tempo não passa devagar até o momento que percebemos que não podemos voltar atrás e olhar para frente e ver que tudo acelera, já que não existe caminho de volta. Isso aqui foi um pensamento meu com base nessa passagem aqui especificamente, tá? Então, eu vou complementando daí o que é devaneios meus. Mas é um livro que, como vocês podem ver, não usei código de cores, só diferenciei daí o que era pensamento meu, como será que existe lá algo que justifique eu estar aqui? Juro que na minha cabeça faz sentido esse tipo de reflexão, gente. Mas é isso. Bom, gente, acho que assim, tentei passar por bastante coisa aí, vários livros para usar de exemplo. Não tem jeito certo ou errado de fazer, como eu comentei. Deixa aqui nos comentários coisas que vocês fazem, manias que vocês têm nas anotações. Se vocês quiserem, tiverem dúvidas sobre alguns dos materiais também que eu mostrei aqui, deixa nos comentários. Eu acho que é o tipo de vídeo que com certeza no futuro eu vou querer atualizá-lo pra gente ver o que eu mudei no meu estilo de anotação. Eu gosto bastante de escrever, como vocês podem ter percebido, né? E faz parte da minha experiência, eu gosto disso. Eu gosto de sintetizar as minhas ideias colocando no papel. E pensem que daí o quanto de síntese eu vou fazendo até chegar uma resenha ou um vídeo aqui pro canal, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Não esqueçam de deixar um like, de se inscrever e de compartilhar com outra pessoa que possa se interessar com o meu processo de anotação ou que goste de anotações também. Quero agradecer aos membros do canal que fazem a diferença no meu dia a dia e que estão me acompanhando na leitura tanto de Jane Eyre quanto dos romances do Machado de Assis em ordem cronológica. Eu espero ver vocês no próximo vídeo aqui do canal.